Pode parecer muito, mas muito estranho aos ouvidos da maioria das pessoas quando nós tentamos buscar semelhanças aí entre os antigos babilônios e os antigos chineses, mas a verdade é que as relações entre essas populações é mais antiga e mais interessante do que a maioria das pessoas pode sequer imaginar. Existem relatos bíblicos que vão falar a respeito das origens dos povos da região do leste asiático e muito mais. É sobre esse assunto que eu estarei trazendo para vocês aqui neste vídeo, as relações sino-babilônicas. Não se esqueçam de deixar os seus likes, se inscreverem no canal e também compartilharem este vídeo com outras pessoas que desejam conhecer mais a respeito das relações entre os povos do leste asiático e também os povos mesopotâmicos da Babilônia. O termo Sineu ou Sineus pode parecer estranho para algumas pessoas, mas é um termo linguístico que nós utilizamos para denominar algumas das línguas aí do leste asiático, línguas sino-tibetanas, o proto-sineu, entre outras. Também é um termo étnico, aí com referências bíblicas a um dos ancestrais de Noé, que aí deu origem aí a várias populações do leste asiático, incluindo aí os chineses antigos. Esse descendente de Noé que deu origem a todas as populações ali do leste asiático, foi um dos seus ancestrais principais, é chamado de Sem, e Sem era bisneto de Noé. De todos os filhos de Canaã, Sem foi o único que não povoou e nem habitou a terra de Canaã. A terra de Sem foi basicamente o povoamento do povo proto-chinês. Em todas as identificações linguísticas aí do termo Sim ou Shem, aí em aramaico e em hebraico, as formas de identificação de Sim sempre dão aí referências à antiga China. O prefixo sino, para se referir a esta origem chinesa, é muito usado. Xi'an é uma capital da província de Shanxi. Nós também temos Xinjiang, uma região autônoma chinesa. Nós temos Xangai, que é uma cidade muito grande chinesa. Nós temos Shanxi, que também é uma província chinesa, Shantung, cidade chinesa, Shenyang, que também é uma cidade chinesa, Tianjin, que também é uma cidade chinesa, ou seja, todas essas identificações linguísticas sempre remetem o termo Sim para a China. Mas agora falando a respeito das relações sino-babilônicas. O sino-babilonismo aí é uma visão, uma interpretação de que no terceiro milênio a.C., a região babilônica forneceu os elementos essenciais da civilização material e da linguagem para o que hoje é a China. Agora você deve estar se perguntando, mas como assim a região da Babilônia forneceu os elementos essenciais da civilização material e da linguagem para o que hoje é a China? Na verdade, isso é uma referência bíblica à Torre de Babel. Lembrando que todos os povos do mundo estavam lá na região de Babel, no que hoje é o Iraque, na antiga Babilônia. E de lá, basicamente, Deus confundiu os idiomas, entregando vários idiomas para que os povos se confundissem e fossem cada um para uma região do mundo. Albert Terrien de la Couperie, de 1845 a 1894, propôs pela primeira vez que uma migração massiva trouxe os elementos básicos da civilização inicial para a China antiga. Albert de la Couperie foi um orientalista francês especializado em filologia comparativa. No final do século XX e também no início do século XXI, estudiosos usaram evidências arqueológicas recentemente escavadas para argumentar que alguns elementos particulares da antiga civilização chinesa foram transportados da Ásia Ocidental ou Central para o leste asiático, isto é, a China, e que há laços linguísticos entre os dois lados do continente asiático. Mas agora vamos falar a respeito dessa interpretação aí do linguista, do sinólogo, do filólogo francês Albert Terrien de la Couperie. La Couperie apresentou argumentos extensos e detalhados em The Western Origin of the Early Chinese Civilization from 2300
DC. Isso em 1892, de que a civilização chinesa havia sido fundada por imigrantes aí vindos aproximadamente aí a mais de 2.000 anos atrás, vindos da região que corresponde hoje à Babilônia. Esses imigrantes eram os sineus descendentes de Sin, que se misturaram com os descendentes de Togarma numa visão bíblica, e então deram origem às antigas civilizações do leste asiático, isso incluindo a própria China antiga. O sinólogo e filólogo francês Albert Terrien de la Cauperie, ele escreveu o seguinte, abre aspas, tudo na antiguidade e tradições chinesas aponta para uma origem ocidental. Nenhum sinólogo que estudou o assunto foi capaz de determinar qualquer outra origem para os chineses além de uma do Ocidente. É através do noroeste da China, propriamente dita, que eles gradualmente entraram aí no país e que sua grandeza atual começou de um começo muito pequeno, há cerca de mais de 40 séculos atrás. Fecha aspas. La Cauperie afirmou que o Imperador Amarelo foi um líder tribal histórico da Mesopotâmia que liderou uma migração em massa de seu povo para a China por volta de 2300 a.C. e fundou o que mais tarde se tornou a civilização chinesa. O Imperador Amarelo era chamado aí de Huangdi, mas era considerado e tido como um Xin. Estranho, não? Seria por acaso ele descendente de Sim? Mais à frente eu estarei falando a respeito da etimologia, dos vários significados aí do nome ou do termo Xin. Mas continuando com as falas de La Cauperie ainda afirmou uma semelhança entre os trigramas e os hexagramas do antigo texto chinês, o I Ching, e os hieróglifos mesopotâmicos. Além do filólogo La Cauperie, essa visão e origens mesopotâmicas aí da civilização chinesa também foram apoiadas pelo assiriólogo Archibald Sayce no Journal of the Royal Asian Society. A interpretação de La Cauperie, apoiada aí pelo assiriólogo Archibald Sayce, foi impressionantemente ovacionada aí pelo público. O público aceitou bem e se impressionaram com tal publicação. A interpretação de uma origem ocidental para a civilização chinesa chegou ao Japão e foi introduzida na China em um extenso resumo em chinês por Shirakawa Jiro e Kobudo Tenenori. A visão era conhecida como Shilai Shuo. Os estudiosos chineses da época estavam ansiosos para encontrar raízes antigas para a nação chinesa e acreditar que o imperador amarelo, Huangdi ou Xin, e outras figuras antigas eram aí históricas e não apenas míticas aí de suas mitologias. Eles foram rapidamente atraídos pela historização da mitologia chinesa que os dois autores japoneses defendiam. Nós sabemos que alguns nacionalistas revolucionários chineses acolheram a imagem de La Cauperie da raça Han ou da dinastia Han como antiga e civilizada em contraste com os Manchus que haviam conquistado a China. É dito que o estudioso Zhang Taiyan usou o sino-babilonismo e a recém-introduzida visão da evolução social para explicar como a chegada da tecnologia agrícola da Ásia Ocidental combinou-se com o sistema familiar patrilinear do leste asiático para transformar a China de uma sociedade de caça e coleta em um estado feudal que controlava uma economia agrária complexa. Na década de 1920, a descoberta de sítios neolíticos reavivou o interesse nas conexões ocidentais com a civilização chinesa. Vários estudiosos continuaram aí com as ideias do sino-babilonismo e da mistura de elementos indígenas e também aí, por assim dizer, eurasianos. Essa mistura de elementos ali indígenas chineses e eurasianos na cultura chinesa primitiva, ele foi muito, mas muito falado por outros especialistas posteriores. Ellsworth Huntington e Carl Whitting Bishop, escrevendo nas décadas de 20 e 30, aplicaram as visões aí de hiperfuncionismo à China, argumentando que todos os elementos básicos da civilização primitiva se desenvolveram na Ásia Ocidental e se difundiram para outras partes do continente, incluindo a China.
Os estudiosos J.P. Mallory e Victor Meyer fizeram uma série de argumentos que se assemelhavam à visão de Lacouperie. Eles apontaram para as múmias escavadas na bacia de Tarim, na Ásia Central Chinesa, que datam de 1800 a.C. aos primeiros séculos a.C. Elas tinham características corporais que eram caucasoides ao invés de chinesas. Eles admitem que os estudiosos discutem se a tecnologia do bronze mais antiga na China foi estimulada por contatos com culturas de estepes ocidentais, mas concluem que as evidências favorecem a hipótese. O sinólogo John Didier fez uma extensa investigação do que ele chama de o mundo eurasiano, isto é, os laços mútuos entre o antigo leste asiático, a China, entre outros países ao seu redor, o sul da Ásia, isto é, no caso a Índia, e o Oriente Médio, a série de países do Oriente Médio, incluindo aí a Pérsia e a Babilônia. Essas trocas, ele argumenta, que basicamente moldaram as fundações e a evolução inicial da tecnologia, cosmologia, religião, mito, governo, adivinhação, alfabetização do leste asiático. Didier fornece exemplos da origem ou inspiração do Oriente Médio de sistemas astronômicos e calendários, figuras religiosas como o Imperador Amarelo e mitos religiosos baseados em observações astrológicas compartilhadas por todo o continente. No ano de 2016, Sun Weidong, um geoquímico chinês, argumentou que os fundadores da civilização chinesa migraram do Egito e, portanto, não eram realmente ali chineses. Levando tudo isso para uma interpretação bíblica, nós lembramos que a terra de Cam, nos textos bíblicos, era a terra do Egito. O Egito é chamado de a terra de Cam. Uma curiosidade é que os camitas, as linhagens camíticas, no caso, essa linhagem de Canaã, filho de Cam, a linhagem dos sineus ou sinitas, se misturou com os descendentes de Jafé. As múmias ali de Tarim, que aparentemente eram caucasoides, aí só nos mostram essa mistura que deu origem ao que hoje é os chineses e a maioria dos povos aí do leste asiático. No leste asiático tem aqueles que têm o tom de pele mais claro, os olhos puxados, sempre prevalecem ali com seus olhos puxados, e já nós temos também alguns com um tom de pele mais amarronzado, por assim dizer, um marrom mais claro em algumas populações do leste asiático, como por exemplo na Filipina e etc. Tudo aponta para a mesma origem, a origem dos sineus, filho aí de Canaã, sim, e também para Togarma. As palavras já ditas aí dos especialistas e também aí do geoquímico chinês Sun Weidong só favorecem aí a uma origem comum de todos os povos que vieram na antiguidade daquela região, em Babel, onde as línguas foram dadas. Tudo se conecta. O quebra-cabeça está apenas sendo montado. Sun Weidong, ele foi levado a essa hipótese quando a sua datação radiométrica de antigos bronzes chineses descobriu que sua composição química era mais semelhante aos antigos bronzes egípcios do que aos minérios encontrados na China. Sun continuou argumentando que a tecnologia da Idade do Bronze, amplamente considerada como tendo chegado à Ásia Central por terra, na verdade foi trazida aí pelos Hicsos, um povo levantino que se estabeleceu no Vale do Nilo. Mas agora falando aí do significado e da origem do termo Xin. Xin é uma palavra chinesa com sentidos aí de divindade, de algo espiritual ou simplesmente entidade. Em chinês expressa uma gama de significados semelhantes, mas diferentes ao mesmo tempo. Em japonês, segundo o Dr. Suzuki, esta é uma daquelas palavras que desafiam qualquer tradução. Xin poderia significar coração, mente ou espírito. Para os orientais, o coração e a mente não estão desassociados, tanto que os chineses antigos criaram originalmente o ideograma de Xin, aí é basicamente um desenho ali de um coração preso numa árvore. Em hebraico fenício, Xin tem o significado de pico, barro ou lama. Já no acadiano antigo, o nome Sim era o nome de uma divindade muito importante, uma divindade lunar, a divindade da lua, na verdade, e do conhecimento. Mas agora eu quero saber a opinião de cada um de vocês aqui nos comentários. O que vocês acharam do vídeo a respeito dos mesopotâmicos aí, dos babilônios e dos chineses antigos? Escrevam aqui nos comentários se vocês concordam com essa visão, apoiada por tantos especialistas e também pela Bíblia. Eu agradeço a todos que assistiram até aqui, um abraço e fiquem todos com Elohim.